Olá, amigos. Eu quero trazer um depoimento aqui para vocês hoje sobre justiça, falando de justiça social, mas também trazendo a dimensão maior da justiça no campo espiritual. Num vídeo que seria cômico se não fosse trágico, um ladrão estaciona a moto, talvez furtada, e ele vai numa loja, assalta aquela loja e quando volta correndo para pegar a sua moto, roubaram a moto dele. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e viu que a moto foi roubada e aí ele reclama da violência naquele local. Que coisa, né? Então, no profundo da mente humana existe um clamor por justiça. Por onde nós lançamos o nosso olhar de forma globalizada, nós vemos injustiça. Vivemos sob várias formas de injustiça. Radares de multa clandestinos com a única finalidade, de arrecadar dinheiro são instalados. Radares que seria simples, se os governos, se os responsáveis por esses radares tivessem realmente uma postura honesta. Então, o que seria para ajudar a população realmente a reduzir os acidentes? Colocar um radar em funcionamento, mas com a placa da quilometragem avisando o quanto é permitido. E, em segundo lugar, se tem o radar funcionando, bota a placa dizendo. E se não tem o radar funcionando, não bota uma placa dizendo que tem fiscalização eletrônica. Ou seja, é simples isso resolver, mas a maldade não permite, né? Então a gente anda em estradas que tem placa dizendo que tem a fiscalização eletrônica e não tem radar nenhum ali na frente. E o contrário, né? Tem estradas, eu viajo bastante e vejo isso, né, que tem um radar, mas não tem a placa dizendo que tem e muito menos dizendo qual a quilometragem permitida ali. Então, quer dizer, uma injustiça bastante grande. Os radares são importantes em certos locais, sim, são importantes para reduzir o índice de acidentes de carro, mas a educação do povo tem que ser feita com verdade. Se o departamento de estrada, ou seja lá quem for, bota um radar sem colocar a velocidade permitida, isso é injusto. E se bota uma placa dizendo que tem um radar e não tem, isso também é injusto. A gente não educa o povo com mentira. Então, desvio de verbas, né, que são aplicadas devidamente, se fosse aplicada devidamente, aliviaria o fardo da população pobre, né? Já teve políticos que roubaram até dinheiro da merenda escolar de escolas públicas que têm crianças pobres. E esses indivíduos têm a imunidade parlamentar, né? Que coisa maluca, né? Então, conflito de interesse em tribunais, né, com juízes vendidos, né, por somas de dinheiro para enriquecer rapidamente. Então, o que motiva os homens e mulheres em posição de poder na sociedade a praticarem injustiças que prejudicam seus semelhantes? O que faz com que as pessoas se tornem assim, né? Desonestas, reincidentes? Então, Asaf é um homem, um levita e músico profissional. Nos tempos do rei Davi, ele compôs, entre outros hinos, né? Os salmos eram hinos, né? Músicas cantadas ali. Ele compôs o Salmo 73, que está na Bíblia. Ali ele expressa a indignação contra injustiças da época, dizendo, por exemplo, eu vou ler aqui o texto, Salmo 73, faltou pouco para que se desviasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, que não são afligidos como os outros homens, a soberba os cerca como um colar. E segue ainda no Salmo 73, vestem-se de violência como de um adorno, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. A gente viu agora aí esses dias, né, um juiz da Suprema Corte usando o linguajar de baixo nível, né, com um manifestante.
Então, o Asaf fala ali, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Quando pensava em compreender isso, diz o salmista no Salmo 73, eu fiquei sobremodo perturbado. É igual hoje, não é? Isso foi lá no tempo do rei Davi. Então, desabafando sobre justiça, de repente a mente de Asaf é iluminada. Quando ele tentou entender toda aquela injustiça e corrupção na sociedade, ele achou muito difícil e ficou aflito. Até diz ele, né, no Salmo 73, versículos 16 e 17, até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele lembrou que haverá um julgamento onde os corruptos serão finalmente punidos sem imunidade parlamentar. O que fazer até lá convivendo num mar de injustiça que nos oprime? Empresários da pornografia ganham fortunas cooperando com o naufrágio de famílias e pessoas. Traficantes de drogas destroem vidas diariamente. Terroristas cruelmente assassinam crianças e idosos. Chefes do crime organizado são poderosos e bem conectados com tribunais, dificultando a ação penal por comprarem sentenças, laudos, pareceres. Cristãos sendo perseguidos em regimes socialistas como na Nicarágua, China e outros países ditatoriais, socialistas ditatoriais. Nos Estados Unidos, tribunais cometem injustiças como a de um homem que mata um inocente negro de 17 anos de idade e esse homem que matou esse rapaz segue livre administrando os seus negócios. Por outro lado, uma mulher negra na Flórida disparou uma arma com uma advertência na parede para assustar o marido que era abusador. Sem ferir ninguém, ela foi condenada a 20 anos de prisão. Em missão para a ONU, Organização das Nações Unidas, no cruel genocídio lá em Ruanda, aquele país pequenininho no centro da África, o general aposentado Romeu Dallaire, do exército canadense, em vão pediu aos superiores alimento, remédio, dinheiro e 3.000 soldados para fazer justiça aos necessitados. Tragicamente, a ONU nunca respondeu. Diante do pesadelo catastrófico e particular e impotência para a aplicação da justiça, Dallaire se desequilibrou mentalmente e precisou tratamento psiquiátrico, ficou tão abalado. Em fevereiro de 2001, em entrevista na rede ABC de televisão, ele confessou que esteve a ponto de cometer suicídio. Um estudo feito na Universidade de Caen, na França, mostrou que camundongos usando milho transgênico sofrem uma mortalidade 2 a 3 vezes maior entre as fêmeas tratadas com produtos geneticamente modificados. Nos dois sexos, há entre 2 a 3 vezes mais tumores. Este estudo foi feito em segredo por 2 anos porque havia o risco de manipulação sobre ele por poderosas indústrias de defensivos agrícolas devido a interesses econômicos delas. Houve fraude nas eleições do nosso país agora, nas eleições para presidente? Se houve, alguma instância superior precisa tomar uma atitude em busca da verdade e da justiça. Por que não aprovar o voto editável? Qual o medo? Seria bom para todo mundo isso, para todos os candidatos. Quem é da verdade não teria medo disso. Mas será que não foram os que não são da verdade que vetaram esse procedimento que ajudaria na lisura das eleições? Uma das maiores redes de TV do Brasil, que influencia, infelizmente, muito a opinião pública, tem sido promotora de programas de TV, novelas, seriados, destruidores de bons conceitos de justiça, de pudor, e assintosamente apresenta modelo de comportamento doentios, imaturos, chamados de normais. É uma tristeza e é revoltante. Recentemente, um de seus canais da mídia, dessa rede, noticiou sobre um Papai Noel beijando outro Papai Noel gays se beijando.
Esse canal de TV, ainda que extremamente capitalista, materialista, apoia os políticos supostamente a favor dos trabalhadores. O que fazer enquanto temos que viver com injustiças? Bom, lutar individualmente para praticar justiça na nossa vida pessoal. Parar de assistir canais de TV, a mídia, que divulgam comportamentos imaturos, destruidores da família, conforme Deus instituiu, uma divulgação perniciosa feita através de novelas, de seriados. Pense o seguinte, meus amigos, a gente se torna parecido com aquilo que a gente mais contempla. Isso é uma lei da psicologia, do funcionamento cerebral humano. A gente se torna parecido com aquilo que a gente mais contempla. O que você mais contempla no dia a dia da sua vida? É o dinheiro? É o sexo? É a corrupção? Ou é a fé? É a compaixão? São atos bondosos? Então, se você gasta 1 hora por dia contemplando, vamos supor, uma novela cheia de modelos doentios de comportamento, às vezes aparece ali uma coisa social bonita e tal, que merece aplauso, mas aquilo é um disfarce, né? É apenas para compensar um pouquinho, se é que compensa, os malefícios dos enredos, dos scripts, né? De pessoas que possivelmente têm uma mente complicada para produzir esse material. Então, se você passa 1 hora por dia contemplando essas cenas, né? Vamos fechar aqui na questão de novelas, né? 6 dias por semana, pelo menos 6 horas por semana, 24 horas no mês que tem 4 semanas, né? Ou 30 horas no mês que tem 5 semanas, você certamente vai ser influenciado por alguma coisa daquilo que você está contemplando ali. Então são comportamentos perversos, doentios, né? Cenas de gritaria, agressividade, alterações de comportamento sexual, divórcio, traição, infidelidade, romance, água com açúcar superficial. Então ficar contemplando isso no dia a dia destrói o bom senso, influi no seu comportamento, força a moda. Acontece isso, né? Acontece um lance lá, uma roupa, um comportamento, uma palavra, numa desses seriados, dessas novelas, o povo começa a usar isso no dia a dia. Então, ficar contemplando isso no dia a dia, você vai ter um impacto sobre o seu psiquismo muito negativo. Pare com essa exposição ao mal. Proteja sua mente dessas coisas que só servem para destruir a boa moral e a ética comportamental. Use seu tempo precioso de vida. Tempo precioso de vida. Cada segundo que a gente vive é muito precioso, meus queridos. Use seu tempo precioso de vida com coisas construtivas, que vão auxiliar a sua própria vida e vão te ajudar a ajudar outras pessoas, a aliviar o sofrimento delas, a orientá-las no bom caminho. Então, o que fazer diante de tanta injustiça ao redor de nós? Denunciar injustiças pelos canais competentes. Ensinar a justiça, cultivar a esperança de que haverá um tribunal finalmente justo, no qual se fará plena justiça universal, não é nem só nesse planeta, conforme Deus prometeu fazer e conforme o registro em sua palavra, as Escrituras. Eu respeito as pessoas que acreditam em outras filosofias sem ser a filosofia judaico-cristã. Mas eu também preciso ser respeitado em minha crença em vez de ser atacado por causa do que acredito. Muitas pessoas que se queixam de serem vítimas de preconceito, seja por causa de posição política ou por questões de comportamento sexual, como os militantes LGBTQ+, são pessoas muitas vezes agressivas, preconceituosas e fazem o papel de vítima quando algumas delas, especialmente as que são militantes desses grupos, agem com desrespeito pela crença do outro e pelo conceito que outras pessoas têm sobre a origem da conduta LGBT e afins. Elas não querem saber, não querem pensar, não querem entender que conceito não é preconceito. Esses militantes não aceitam que uma pessoa tenha um conceito diferente do que eles têm sobre a origem do comportamento LGBTQ+. São pessoas hipócritas. Querem viver sua escolha sexual do jeito que querem? Vivam. O nosso país dá liberdade para isso ainda, né? Agora,
mas deixe em paz os que pensam diferente sobre esse assunto e respeitem a crença religiosa de outras pessoas. Parem de ser fóbicos com a fé de outras pessoas. Interessante que na sua carta aos Coríntios, o erudito apóstolo Paulo diz que todos teremos que enfrentar o tribunal divino. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Daniel também, lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7, versículo 10, ele descreve que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E o rei Salomão, que está lá no livro de Eclesiastes, não é eclesiástico, é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, ele diz: Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos, a justiça vem, ela vem. O povo brasileiro precisa abrir os olhos, lutar pela liberdade de consciência, porque ela está sendo ameaçada e a proibição dessa liberdade de consciência já está bem avançada por parte de pessoas do poder social, contrárias à democracia na realidade, e possivelmente vai piorar se os militantes que hipocritamente se dizem a favor do povo assumirem o poder. Mas a Bíblia diz que a justiça vem e não tardará. Vamos ter esperança. O Senhor Deus, Criador do universo, está vindo em breve para implantar um mundo onde haverá justiça. E Ele está no controle de todas as coisas. O mal não faz o que quer na hora que quer. Tem uma hora que Deus diz, chega. E quando Deus diz chega, acaba. Tem esperança? Fiquem com Deus.